vídeo de hoje comentaremos então sobre a importância dos fatores envolvidos no processo de hipertrofia muscular. O processo de hipertrofia muscular é um processo que vem sido abordado há muitos anos, se conhecendo também por parte da ciência e também de fenômenos que aparecem e que influenciam para que ele desenvolva melhor ainda, mas sempre fica aquela dúvida, qual é o melhor método, o que influencia mais para gerar a resposta hipertrófica ou anabólica que a pessoa deseja com um treinamento de força ou um treinamento de hipertrofia. Então, eu elenquei 4 fatores para vocês na nossa orientação da aula, né, que era treinamento, alimentação hipercalórica, hiperproteica e suplementação. Né? Qual desses fatores seriam mais importantes de acordo com as recomendações hoje científicas e de diretrizes e posicionamentos oficiais, né? Então, de acordo com recentes estudos, nós sabemos que o principal, né, para induzir a hipertrofia ou crescimento muscular sem sombra de dúvida, o principal é o treinamento físico. É o treinamento de força, né? O treinamento de força ou treinamento para hipertrofia, ele tem um papel muito essencial, eu diria, né? Necessário para gerar a resposta de hipertrofia. Por quê? Porque quem faz o crescimento muscular acontecer é o início, a existência da demanda de supercompensação. Que supercompensação é essa? Quando tu treinas ou tu vai fazer um treinamento de musculação, tu sentes aquele músculo depois de alguns dias quando tu treinas, né? Principalmente se tu não estavas fisicamente ativo e ingressou no processo de treinamento. É muito provável que a dor venha a fazer parte por algumas dezenas de horas na sua vida, né? Ou não, às vezes a pessoa não sente dor, o que não é nenhum problema. Mas quando isso acontece da dor, mostra que o músculo exercitado sofreu muito de tensão e de ruptura dessas miofibrilas, que são os sarcômeros organizados ali no nosso músculo esquelético, né? Então, quando essas miofibrilas são rompidas pelo excesso de tensão, seja pela contração ou pelo relaxamento da musculatura, contração concêntrica ou excêntrica, ou isométrica, isso faz com que a musculatura sofra um processo inflamatório. E essa inflamação, em um primeiro momento, né, da musculatura, é algo agressivo para o corpo. O corpo não entende o que está acontecendo, ele não entende que é um exercício, ele vai tentar reparar esse dano que foi criado na estrutura. Mas, óbvio, como já se sabe, o exercício não é algo ruim, ele é algo extremamente pró-inflamatório, pró-oxidante de forma aguda, numa sessão. Então, esse treinamento ou essa periodicidade, esse estímulo crônico, o estímulo muscular e anatômico que isso impõe sobre a fibra muscular é o primeiro ponto para criar a necessidade de hipertrofia. Por quê? Porque também, além da inflamação, vias de sinalização anabólica são suprafisiologicamente mais ativadas do que o normal. E isso permanece por algumas horas, como nós comentamos na janela anabólica pós-exercício. Então, de nada adianta eu ficar me entupindo de suplementos se eu não estou treinando bem. E esse é um dos maiores pontos que eu brigo na prática clínica, como nutricionista do esporte, é o quão intenso ou quão corretamente, de acordo com o objetivo das pessoas, elas estão treinando para isso. Muitas pessoas que eu vejo que treinam sozinhas ou montam o seu treino e não são profissionais de educação física, geralmente não têm bons resultados. E por que isso? Por que quando vão treinar com um personal trainer ou vão fazer um treinamento personalizado com algum profissional monitorando o resultado milagrosamente aparece? Não é milagre, é ciência. É um profissional que sabe exatamente a intensidade que o corpo tolera para gerar essa resposta anabólica. Então, o primeiro ponto crucial, se tu buscas hipertrofia com o teu paciente, teu cliente ou contigo, que seja, treine muito bem e com muita qualidade. E quando eu digo muito bem, não é carga, é estímulo. O estímulo pode ser intenso com uma carga menor, o estímulo pode ser mais leve. O importante é consultar com um profissional de educação física ou educador físico que faça esse trabalho o mais correto e adequado possível para cada caso. Seguindo, depois do treinamento, a dieta hipercalórica é um dos mais importantes. Assim como uma condição de construir uma casa, do qual nós temos um terreno, no caso, eu tenho esse estímulo, a minha vontade de construir uma casa, isso é o treinamento de força. A dieta hipercalórica, ela vai fornecer a boa parte dos materiais de construção, especialmente vigas, vão fornecer telhado, cimento, azulejo, né? Ele vai fornecer toda essa estrutura para o crescimento muscular ser permitido.
constantemente se enganam de que o principal, ou o que permite o crescimento, é a proteína. A proteína, sim, participa de forma essencial no crescimento muscular, mas nós sabemos que quando o déficit energético é muito maior a um certo ponto, o treinamento de força não vai ser suficiente para induzir essa resposta anabólica. Ou seja, nós precisamos acoplar aí nessa prescrição mais energia, né? E essa energia geralmente vai permear na casa de algumas centenas de calorias por dia a mais. Então, essa energia ela é proveniente de qual nutriente? De proteína? Muito pouco em parte, sim, mas a grande maioria carboidratos. Então, carboidratos é a principal para a gente conseguir induzir esse balanço energético positivo, onde eu como mais do que eu gasto nessa conta aí dessa gangorra energética. Passando para o terceiro passo, a dieta hiperproteica, sem sombra de dúvida, é muito importante. Quem busca um crescimento muscular e atingiu a demanda energética, a proteína é algo que é como se fosse os nossos tijolos, né, para construir essa casa, ou enfim, esse local. Então, a proteína ela é o bloco estrutural para poder crescer, mas eu preciso não só dela, colocar um tijolo em cima de tijolo, eu preciso do cimento para dar liga, eu preciso de areia para produzir cimento. E tudo isso, a energia proveniente de carboidrato e gordura vai ser suficiente. Então, vejam bem, eu tenho aqui o treinamento, eu tenho aqui uma alimentação regrada, com bastante energia para os processos fisiológicos acontecerem com maior fluidez, ainda uma dieta hiperproteica para que eu tenha esses blocos estruturais fornecendo para o crescimento muscular mais adequado possível. Se nada ainda for possível, nada atingiu nesse requerimento, e eu ainda, por algum motivo, não consegui atingir meu requerimento de energia, de proteína, ou de algum outro nutriente, aí sim a suplementação torna-se importante. Muitos profissionais de nutrição, que eu diria são poucos profissionais, invertem essa condição. Trabalham primeiro com suplementação e depois pensam em olhar para a comida, para o prato. Isso é extremamente errado. É contra o código de ética também, porque a pessoa não olhou o consumo atual do nosso cliente, do nosso atleta, que seja, mas eu preciso ter certeza, e para ter certeza tem que saber calcular, tem que saber avaliar, aí sim, se eu não tenho esse suporte de algum nutriente, como, por exemplo, carboidratos, gorduras e proteínas no mesmo sujeito, os 3 macronutrientes, eu posso lançar mão de um suplemento que contemple esses nutrientes para facilitar atingir esse objetivo. Né? Então, o processo como todo da suplementação, como diz o nome, ele é um suplemento, ele vai complementar algo que está faltando. Se eu souber que esse requerimento não foi atingido por A, B ou C de motivos, o profissional nutricionista deve ser o primeiro a apontar o que fazer, o quanto fazer, que efeitos clínicos eu posso esperar e que efeitos colaterais isso pode ter para esse sujeito. Se o nutricionista não sabe fazer isso, estude mais. Vá atrás de evidências, faça cursos com pessoas que sabem o que estão fazendo, mas não fique achando que a gente sabe fazer isso com um diploma. A gente precisa colocar na prática, precisa contrastar sempre o consumido habitual ou o consumido atual, mas ter uma noção de como é o objetivo para o atual. E isso, várias ferramentas de inquéritos alimentares, né, questionários ou até recordatórios ou registros, como eu posso acoplar no meu dia a dia, podem me dar essas informações. Então, se eu eventualmente pretendo não calcular dieta, dificilmente eu estou fazendo um bom atendimento na nutrição esportiva. Para outras áreas da nutrição, a regra é um pouco diferente, porque não envolve esse contraste mais estatístico para ver se esse balanço está adequado ou não. Eu já cansei de contar na minha prática clínica quantas vezes isso foi necessário contrastar. Se eu não tivesse calculado, eu com certeza não teria sucesso com um determinado cliente, em determinado caso. Isso torna-se um problema porque quando a gente sabe calcular e o nosso cálculo está bem sensível para o que é realmente mensurado da realidade de gasto energético, o sucesso do atendimento é inevitável, né? É muito próximo de ser o real. Todo cálculo tem erro, mas não significa que todo cálculo, por ter erro, não deve ser feito ou reduzido esse viés aí de estimativa. Então, primeiro o estímulo de força ou estímulo de hipertrofia. Depois que isso estiver ok, a alimentação deve ser ajustada, né, para um suporte hipercalórico, passando então por um suporte hiperproteico também, e a suplementação, caso em algumas situações não seja possível, pode ser utilizada essa ferramenta para dar todo o suporte para o nosso cliente. O objetivo, portanto, é, como representado nessa figura, pegar uma musculatura, vamos pegar agora aqui uma representação de musculatura esquelética aqui,
em corte transversal, nós podemos observar nas regiões aqui no período pré-treinamento, né, a área muscular, a área transversa, a área de secção transversa de fibras musculares esqueléticas, né, de um músculo esquelético representando desse homem. A intenção é que no período pré-treinamento, ao cuidar de todos os fatores e calcular bem, eu consigo transformar essa figura em uma área de secção transversa muito maior dessa fibra. Esse é o meu objetivo. Então, o ideal, quando a gente fala hipertrofia muscular, é isso, né? É o crescimento, né, dessa fibra muscular e não o número dessas fibras musculares. Uma vez que eu faço esse aumento, ou induzo esse aumento de pré para pós-treinamento, eu consigo fazer a resposta anabólica fluir melhor e adaptar depois conforme o objetivo de treinamento, que não deve ser sempre o mesmo, ele vai acabar flutuando. Então, como vocês podem observar, o treinamento físico ele é muito mais importante do que a gente imagina. Ele é o que vai estar conduzindo, como se fosse numa valsa, numa dança, o objetivo da nutrição esportiva. E a nutrição esportiva vai permitir que esse estímulo, que esse objetivo aconteça e permeie da forma mais fluida possível.